A lenda do Mothman é um dos mistérios mais persistentes e perturbadores do folclore americano. Surgindo em Point Pleasant, West Virginia, na década de 1960, o Mothman é descrito como uma criatura alada com olhos vermelhos brilhantes, cujas aparições foram frequentemente associadas a tragédias e eventos inexplicáveis. Este ser, envolto em mistério e controvérsia, se tornou um ícone da cultura paranormal e continua a atrair tanto céticos quanto entusiastas do sobrenatural. Neste vídeo, exploraremos profundamente as origens, avistamentos, teorias e o impacto cultural do Mothman, tentando desvendar as camadas deste enigma assustador. A lenda do Mothman começou oficialmente em 15 de novembro de 1966, quando dois casais, Roger e Linda Scarberry, e Steve e Mary Mallette, relataram ter visto uma criatura alada de olhos vermelhos brilhantes em uma área remota conhecida como TNT Area, nos arredores de Point Pleasant. A TNT Area, um antigo depósito de munições da Segunda Guerra Mundial, já tinha uma aura de mistério devido à sua história e ao isolamento. Os casais descreveram a criatura como sendo de cerca de 2 metros de altura, com asas que se estendiam por mais de 3 metros e olhos que brilhavam como faróis de carro. Assustados, os casais fugiram do local em alta velocidade, mas a criatura supostamente os perseguiu, voando a uma velocidade impressionante. Esse encontro gerou uma onda de pânico na pequena cidade, com relatos adicionais surgindo nos dias seguintes, cada um contribuindo para o crescente mistério. Point Pleasant, uma cidade pequena e relativamente isolada, foi profundamente marcada pelos eventos que cercaram o Mothman. Na década de 1960, os Estados Unidos estavam imersos em tensões culturais, políticas e sociais, com o auge da Guerra Fria, os protestos pelos direitos civis e o medo de uma guerra nuclear. Esse contexto criou uma atmosfera de ansiedade coletiva, que pode ter contribuído para a receptividade dos moradores às lendas e fenômenos sobrenaturais. Além disso, Point Pleasant tinha uma história rica em mitos nativos americanos, como a maldição do chefe Cornstalk, que supostamente previu desgraças para a região. Essa maldição, segundo alguns, estaria ligada às aparições do Mothman, servindo como um presságio de eventos trágicos. Em 15 de dezembro de 1967, pouco mais de um ano após os primeiros avistamentos do Mothman, a Silver Bridge, que conectava Point Pleasant a Gallipolis, Ohio, colapsou durante o horário de pico, resultando na morte de 46 pessoas. O colapso foi atribuído a uma falha estrutural em um dos cabos de suspensão, mas muitos moradores de Point Pleasant acreditavam que o Mothman estava de alguma forma relacionado ao desastre. Relatos de avistamentos da criatura nos dias que antecederam o colapso da ponte aumentaram essa crença, consolidando a ideia de que o Mothman era um presságio de catástrofes iminentes. A tragédia da Silver Bridge marcou profundamente a cidade e ampliou o alcance da lenda, atraindo a atenção da mídia nacional e internacional. As teorias sobre a verdadeira natureza do Mothman são variadas e abrangem uma ampla gama de possibilidades. Alguns pesquisadores e criptozoólogos sugerem que o Mothman poderia ser uma espécie desconhecida de animal, talvez uma grande coruja mutante ou um pterossauro sobrevivente. Outros teóricos propõem que a criatura é de origem sobrenatural, possivelmente um espírito ou demônio enviado para avisar ou punir a humanidade. As semelhanças com o folclore de outras culturas, que também relatam seres alados com olhos brilhantes, dão peso à teoria de que o Mothman poderia ser uma manifestação de um arquétipo universal. A teoria extraterrestre, que sugere que o Mothman seria uma entidade interdimensional ou um visitante alienígena, também ganhou popularidade, especialmente entre aqueles que conectam os avistamentos a outras atividades paranormais e fenômenos de OVNIs na região. Durante o período dos avistamentos do Mothman, várias testemunhas relataram encontros com estranhos homens vestidos de preto, que apareceram em suas casas ou locais de trabalho logo após terem visto a criatura. Esses homens de preto, MIBS, eram descritos como tendo um comportamento anômalo, quase robótico, e frequentemente ameaçavam ou intimidavam aqueles que afirmavam ter informações sobre o Mothman.
Essas visitas alimentaram especulações de que o governo dos Estados Unidos ou alguma organização secreta estava envolvida no encobrimento da verdade sobre o Multiman. A conexão entre os MIBS e outras teorias da conspiração, como a ocultação de evidências de OVNIs, tornou essa parte da lenda ainda mais sinistra e complexa. John Keel, um jornalista e investigador paranormal, desempenhou um papel fundamental na popularização da lenda do Multiman. Keel chegou a Point Pleasant em 1966, logo após os primeiros avistamentos, e passou meses investigando os eventos que ocorriam na região. Em seu livro, The Multiman Prophecies, publicado em 1975, Keel sugeriu que o Multiman fazia parte de uma série de fenômenos interconectados, incluindo avistamentos de OVNIs, aparições de homens de preto e outros fenômenos paranormais. Keel teorizou que o Multiman poderia ser uma manifestação de forças interdimensionais ou um ser capaz de viajar entre realidades. O livro de Keel foi adaptado para um filme em 2002, estrelado por Richard Gere, o que trouxe a lenda do Multiman para um público ainda maior e garantiu seu lugar na cultura popular. A lenda do Multiman também pode ser vista como um estudo de caso em histeria coletiva e os efeitos da psicologia social em pequenas comunidades. O medo e a ansiedade que se espalharam por Point Pleasant durante o período dos avistamentos podem ter sido amplificados pela mídia e pelas interações sociais, criando uma espécie de pânico moral. A necessidade de dar sentido a eventos inexplicáveis e de encontrar um bode expiatório para os medos coletivos pode ter contribuído para a criação e perpetuação da lenda. Além disso, a figura do Multiman pode servir como um símbolo do desconhecido e do incontrolável, refletindo as ansiedades mais profundas da humanidade sobre a segurança, o destino e o além. Point Pleasant, que antes era apenas mais uma pequena cidade no mapa dos Estados Unidos, tornou-se sinônimo da lenda do Multiman. A cidade abraçou seu legado paranormal, com a criação do Museu do Multiman, a instalação de uma estátua da criatura no centro da cidade, e o Festival Anual do Multiman, que atrai milhares de visitantes de todo o mundo. Este festival celebra não só a lenda do Multiman, mas também a resiliência da comunidade de Point Pleasant, que transformou um período de medo e incerteza em uma oportunidade de crescimento cultural e econômico. O Multiman, apesar de sua natureza aterrorizante, tornou-se um ícone e um símbolo de identidade para a cidade e seus habitantes. A lenda do Multiman não se limitou a Point Pleasant. Avistamentos de criaturas semelhantes ao Multiman foram relatados em várias partes do mundo, incluindo Chicago, em 2017, onde dezenas de testemunhas descreveram ver uma figura alada com olhos vermelhos sobrevoando a cidade. Esses avistamentos contemporâneos sugerem que o Multiman pode ser um fenômeno global, ou que a lenda se tornou um arquétipo moderno que continua a se manifestar em diferentes formas e contextos. Alguns teóricos acreditam que o Multiman pode ser um presságio de desastres iminentes, enquanto outros o veem como uma entidade que se alimenta do medo humano, aparecendo em momentos de grande tensão ou mudança. A influência do Multiman na cultura popular é inegável. Desde sua aparição em filmes e programas de televisão até sua presença em jogos de videogame e quadrinhos, o Multiman se tornou uma figura icônica do terror e do mistério. A criatura frequentemente simboliza o medo do desconhecido e a possibilidade de que há mais no mundo do que o que podemos ver ou entender. O Multiman também é utilizado como um meio de explorar temas mais amplos, como o conflito entre ciência e superstição, a natureza do mal, e a vulnerabilidade da humanidade diante de forças além de seu controle. Ao longo das décadas, o Multiman se transformou de um simples monstro folclórico em um símbolo cultural complexo e multifacetado. Apesar da popularidade da lenda, muitos cientistas e céticos têm tentado desmascarar o Multiman como um fenômeno explicável. Algumas teorias sugerem que os avistamentos do Multiman poderiam ser explicados por avistamentos de aves de grande porte, como corujas, que foram mal interpretadas sob condições de baixa visibilidade. Outras explicações incluem alucinações, pareidolia, e o poder sugestivo da histeria coletiva.
No entanto, nenhuma dessas explicações conseguiu satisfazer completamente os crentes, que continuam a apontar para as discrepâncias e as estranhas coincidências que cercam a lenda. O Mothman permanece um enigma, desafiando tanto a ciência quanto a razão. A lenda do Mothman não é apenas uma história de avistamentos de uma criatura estranha, é um reflexo das ansiedades e medos mais profundos da sociedade. O Mothman simboliza o desconhecido, o incontrolável, e a possibilidade de que existam forças além da nossa compreensão que podem interferir em nossas vidas. A lenda também serve como um lembrete da vulnerabilidade humana diante do desconhecido, e da necessidade de buscar respostas, mesmo quando essas respostas podem ser assustadoras ou incompreensíveis. O Mothman, real ou não, tornou-se parte do tecido cultural, representando tanto o terror quanto o fascínio pelo mistério. A lenda do Mothman continua a cativar, intrigando aqueles que se deparam com suas histórias e avistamentos. De Point Pleasant ao mundo, o Mothman representa mais do que um simples monstro. Ele é um ícone de mistério, medo e, talvez, um presságio de eventos futuros. A verdade sobre o Mothman pode nunca ser totalmente revelada, mas seu impacto cultural e seu lugar na mitologia moderna estão assegurados. Ao explorar as várias facetas dessa lenda, entendemos que o Mothman é, em última análise, uma personificação dos medos e das perguntas não respondidas que habitam a mente humana. Até a próxima!